Bem-vindos ao coração da nossa primeira semana de março. Se na segunda-feira nós mergulhamos nas raízes do nosso sangue para honrar a nossa linhagem, e na quarta-feira despertamos a consciência de quem somos para não sermos devoradas pelas expectativas alheias, hoje nós chegamos ao momento de construir a nossa fortaleza. A soberania feminina não é um estado emocional passageiro, ela é uma arquitetura intelectual e espiritual que exige fundamentos sólidos. Por isso, eu convidei para este jardim 4 vozes fundamentais que juntas formam o que eu chamo de o quadrilátero do feminino. Imagine que a sua psique é um terreno sagrado. Para que esse terreno floresça com segurança, você precisa delimitar 4 pontos cardeais de poder. Sem eles, você fica à mercê dos ventos da opinião pública, da exaustão doméstica ou do apagamento social que o mundo tenta impor à mulher que amadurece. Neste encontro, nós vamos beber da fonte de 4 mentes brilhantes que dedicaram suas vidas a mapear a alma das mulheres. Vamos resgatar o instinto selvagem com Clarisa Pincola em Mulheres que Correm com os Lobos e vamos aprender a política do afeto e a ética do amor com a clareza cortante de Bell Hooks. Vamos observar o alerta máximo sobre a nossa liberdade física e mental com o realismo distópico de Margaret Atwood em O Conto da Aia. E, finalmente, vamos retomar a doçura e a força da sabedoria circular com a ciranda das mulheres sábias. Este vídeo não é uma simples recomendação de leitura, é um convite para que você integre essas 4 energias na sua pele agora. Muitas mulheres se sentem perdidas porque tentam resolver os dilemas da maturidade com as ferramentas frágeis perdidas que a sociedade nos deu. O quadrilátero é uma tecnologia de proteção e expansão. Ele nos ensina quando é a hora de rosnar para proteger o nosso espaço e quando é hora de amar com justiça, quando é hora de resistir à opressão silenciosa e quando é hora de sentar em um círculo para partilhar a nossa sabedoria de anciãs. Se você sente que a sua identidade está fragmentada, este mapa foi feito para você. Vamos começar a erguer o pilar dessa fortaleza, voltando para o lugar onde tudo começou, o nosso instinto mais profundo. Bem-vindo ao Jardineiro da Mente, eu sou a Kátia. O primeiro pilar do nosso quadrilátero é o resgate do que o mundo tentou enterrar em você sob camadas de boas maneiras, o seu instinto. Em sua obra magistral Mulheres que Correm com os Lobos, a analista junguiana Clarice Pincola nos apresenta o arquétipo da mulher selvagem. Mas não se engane com a palavra selvagem. Ela não se refere a uma falta de refinamento ou a um comportamento caótico. A mulher selvagem é aquela que vive em um estado de natureza íntegra, aquela que conhece a sua própria voz e confia no faro da sua intuição. Ao longo da nossa jornada, desde a infância até a maturidade, fomos sistematicamente domesticadas. Ensinaram-nos que uma mulher de valor é aquela que é previsível, que não incomoda, que sorri quando quer rosnar e que permanece sentada quando toda a sua alma grita para correr. Essa domesticação é o que drena a nossa alegria de viver e nos deixa exaustas, sentindo que estamos apenas desempenhando um papel em uma peça que não escrevemos. Recuperar o instinto é voltar a ouvir o que a Clarissa chama de a mulher loba. O lobo não pede desculpas por ser o que é. Ele sabe quando caçar, quando descansar e quando proteger a sua alcateia. Quando você perde contato com esse instinto, você perde a sua bússola de soberania. Você começa a dizer sim para relacionamentos que te sugam, para empregos que te desvalorizam e para dinâmicas familiares que te sufocam, simplesmente porque o seu alarme interno foi desligado pela cultura. Amadurecer de forma soberana neste mês de março exige que você escave os ossos da sua identidade selvagem. É preciso entender que a sua raiva, tantas vezes reprimida, é na verdade um radar que avisa quando seu território está sendo invadido.
A sua tristeza é o sinal de que algo precisa morrer para que o novo floresça. O instinto é a inteligência do corpo. É o saber visceral que não precisa de lógica para ser real. Neste pilar do quadrilátero, o meu convite é para que você pare de tentar se consertar para caber no mundo. Você não é um projeto que precisa de melhorias constantes. Você é uma força da natureza que precisa de espaço. Recupere seu uivo, aceite a sua simplicidade e entenda que a sua intuição é a ferramenta mais poderosa de autodefesa que você possui. Uma mulher que recupera o seu instinto torna-se impossível de ser capturada pelas fantasias alheias. Ela sabe quem é, ela sente perigo de longe e ela escolhe o seu próprio caminho, mesmo que ele seja solitário por um tempo. Mas para que esse instinto se transforme em dignidade social, precisamos do segundo pilar, a clareza política e amorosa de quem sabe que amar também é um ato de justiça. O segundo pilar do nosso quadrilátero vem da clareza cortante e revolucionária de Bell Hooks. Se Clarissa nos devolveu o instinto, Bell Hooks nos devolve a dignidade através da ética do amor. Muitas vezes, ao longo da vida, fomos ensinadas que o amor é um sentimento passivo, algo que nos acontece ou que devemos mendigar através do sacrifício extremo. Fomos educadas para acreditar que amar é sinônimo de anular a própria vontade para manter a paz doméstica ou social. Mas Bell Hooks, em sua obra fundamental, vira essa mesa e nos ensina que o amor é, na verdade, uma ação, um compromisso com o crescimento espiritual e emocional, tanto o nosso quanto o do outro. Para Bell Hooks, não existe amor onde não existe justiça. E a primeira justiça que uma mulher madura deve exercer é a justiça para consigo mesma. A soberania feminina passa obrigatoriamente por entender como o sistema tenta nos desumanizar, transformando-nos em máquinas de cuidar que se esquecem de ser cuidadas. O despertar da consciência de que falamos na quarta-feira ganha aqui um corpo político e afetivo. Se você não se ama de forma radical, você continuará a aceitar migalhas de atenção nos seus relacionamentos e desvalorização no seu trabalho. Bell Hooks convida-nos a sair da passividade da mulher boazinha e a construir uma vida baseada na verdade. Amar-se radicalmente é um ato de resistência em um mundo que lucra com a sua insegurança. Quando você decide que o seu tempo, o seu corpo e a sua energia mental são sagrados, você está aplicando a política do afeto. Você deixa de ser um objeto de uso para se tornar um sujeito de escolha. A soberania não é sobre isolamento, mas sobre a qualidade dos seus vínculos. É saber distinguir quem te nutre de quem te consome. É ter a coragem de dizer: eu amo-te, mas amo-me o suficiente para não permitir que o teu desamor me destrua. Neste pilar do quadrilátero, o meu convite é para que você examine a sua ética de cuidado. Você tem sido a sua maior aliada ou a sua maior negligência? A soberania em Março exige que você recupere o direito de ser amada com respeito e honestidade. O amor soberano não aprisiona, ele liberta, ele não silencia, ele dá voz. Quando você integra a sabedoria de Bell Hooks, você cria uma fundação de autoestima que nenhuma crítica externa pode abalar. Você torna-se a governante do seu próprio coração. No entanto, para proteger esse território de afeto, precisamos estar atentas aos perigos que tentam cercar a nossa autonomia. E é aqui que o terceiro pilar se torna um alerta necessário sobre a nossa liberdade física e mental. O terceiro pilar do nosso quadrilátero é o mais denso, mas também o mais vital para a preservação da nossa soberania. O alerta da resistência. Margaret Atwood, em sua obra visceral O Conto da Aia, apresenta-nos um espelho distópico que reflete uma verdade desconfortável.
A liberdade feminina não é um estado permanente, ela é uma conquista que exige vigilância constante. No livro, vemos como as mulheres entregam a sua autonomia pouco a pouco, quase sem perceber, em troca de uma falsa sensação de segurança ou proteção. A soberania que estamos construindo neste mês de março exige que você esteja atenta aos sinais de opressão silenciosa que tentam cercar a sua vida agora. Muitas vezes, o apagamento da nossa identidade não acontece através de um golpe súbito, mas através de pequenas concessões diárias. O dinheiro que você deixa de gerir, a voz que você cala para não gerar conflito, o corpo que você entrega ao cansaço para servir a desejos que não são os seus. Este capítulo é sobre a posse radical do seu próprio destino. Atwood recorda-nos que quando uma mulher perde o direito de se definir, ela torna-se propriedade das fantasias e necessidade de um sistema que só a valoriza enquanto ela for útil ou reprodutiva. Amadurecer de forma soberana significa recusar o papel de aia da vida alheia. Significa entender que o seu valor não está na sua utilidade doméstica ou na sua capacidade de anulação. Você não é um útero, não é uma mão que apenas serve, não é um silêncio que consente. Você é uma consciência livre que habita um corpo que é só seu. A resistência soberana começa na mente. É a recusa em aceitar que a sua idade ou o seu gênero determinem o tamanho dos seus sonhos ou a extensão da sua voz. É a coragem de olhar para as estruturas que te cercam e perguntar: quem ganha com o meu silêncio? Neste pilar do quadrilátero, o meu convite é para que você faça um inventário da sua liberdade. Onde é que você entregou as chaves da sua casa emocional para que os outros decidam por você? Onde é que a sua autonomia foi trocada pelo conforto da invisibilidade? Ser soberana exige que você seja a única dona da sua narrativa. Não permita que ninguém, absolutamente ninguém, escreva a legenda da sua história ou decida o que você pode ou não sentir. A resistência é o pilar que protege a loba e a amante que despertamos nos capítulos anteriores. É a cerca que garante que o seu jardim não será invadido nem loteado, mas para que essa resistência não se transforme em amargura ou isolamento, precisamos do quarto pilar, a doçura e a sabedoria circular daquelas que já caminharam muito e sabem que a verdadeira força reside na partilha. O quarto pilar do nosso quadrilátero fecha a nossa fundação com a doçura e a força da ancestralidade viva. Em sua obra A Ciranda das Mulheres Sábias, Clarissa Pinkola retorna para nos lembrar de uma verdade que o mundo moderno tenta apagar. Uma árvore velha tem as raízes mais profundas e a sombra mais generosa. Este pilar é sobre a beleza de envelhecer com propósito e a consciência de que a mulher madura não é um resto de juventude, mas o eixo de sabedoria de toda uma comunidade. Se nos capítulos anteriores resgatamos a loba, a ética do amor e a resistência contra a opressão, aqui nós integramos tudo isso na figura da anciã sábia, que habita em você. Ser soberana em março exige que você reconheça que a sua história não é um fardo, mas um tesouro de medicina para si mesma e para as outras mulheres que cruzam o seu caminho. A sabedoria circular ensina-nos que não caminhamos sozinhas, fazemos parte de uma ciranda invisível de mulheres que já atravessaram tempestades e hoje sabem que o riso é uma cura e que o tempo é o nosso maior aliado. Este é o pilar do pertencimento consciente. No Jardim da Vida, existem as plantas anuais que brilham intensamente e morrem rápido. E existem as grandes árvores que demoram décadas para atingir a sua plenitude. Você é essa árvore. A maturidade soberana é o reconhecimento de que as suas rugas são, na verdade, as linhas de um mapa de batalhas vencidas. Quando você se senta na ciranda das mulheres sábias, você para de competir com as mais jovens e começa a mentorá-las.
Você para de se comparar com padrões de belezas vazios e começa a irradiar uma beleza que vem da alma, uma luz que não depende da sua pele esticada, mas da paz interior. A sabedoria é saber quando falar e, principalmente, quando silenciar para ouvir a própria intuição. É entender que a vida não é uma linha reta, mas um ciclo constante de mortes e renascimentos. Neste pilar do quadrilátero, o meu convite é para que você assuma o seu posto de autoridade na sua própria vida. Não se esconda mais, não peça desculpas por saber o que quer. A mulher sábia não tem pressa, porque ela sabe que o que é dela encontrará o caminho até as suas mãos. Ela governa o seu jardim com uma mistura de firmeza e ternura, sabendo que a verdadeira força não está no grito, mas na persistência silenciosa da raiz que fura a pedra. Ao integrarmos este quarto pilar, fechamos o nosso quadrilátero de poder. Agora você tem o instinto, o amor justo, a vigilância da liberdade e a sabedoria da anciã. Você está completa para enfrentar os desafios de março. Mas como unir todas essas vozes dentro de um único coração soberano? É o que vamos selar agora na nossa conclusão prática. Nós percorremos as 4 pontas dessa fundação invisível, mas indestrutível. Atravessamos o instinto visceral da loba, a política do afeto de Bell Hooks, o alerta da resistência de Margaret Atwood e a sabedoria circular da anciã. Agora, o meu convite para você, ao encerrarmos esta primeira jornada de março, é que você sinta esse quadrilátero do feminino pulsando dentro de você. Ser uma mulher soberana não significa estar em estado de guerra constante, nem em estado de doação absoluta. Significa saber alternar entre essas 4 vozes conforme a vida exige. Haverá dias em que a sua loba precisará mostrar os dentes para proteger o seu tempo e a sua energia. Haverá momentos em que a política do afeto será o seu maior guia para amar com justiça e sem anulação. Existirão fases de vigilância, onde a resistência de Atwood te manterá lúcida contra as opressões disfarçadas de cuidado. E, finalmente, existirão os momentos de repouso na ciranda, onde a sua sabedoria de anciã olhará para o caos e saberá que tudo, absolutamente tudo, faz parte do adubo que nutre o seu crescimento. A soberania é a arte de governar esses 4 territórios internos sem permitir que nenhum deles seja invadido. Muitas vezes nós nos sentimos perdidas porque tentamos resolver os problemas da maturidade com as ferramentas frágeis da juventude. Mas agora você tem um mapa, você tem uma fortaleza. O quadrilátero é a sua tecnologia de proteção. Se você sente que a sua voz está baixa, chame a resistência. Se sente que está seca por dentro, chame o instinto. Se sente que está sendo injustiçada, chame a política do amor. Se sente que está com pressa ou medo do futuro, chame a sabedoria da sábia que já viu o sol nascer e se pôr milhares de vezes. Eu sou a Kátia e este jardim é o nosso ponto de encontro para essa reconstrução. Esta primeira semana foi dedicada aos alicerces, às fundações profundas que ninguém vê, mas que sustentam toda a beleza que virá. Na próxima segunda, começaremos a erguer as paredes da nossa nova casa emocional, explorando nossos arquétipos e nossas fronteiras da nossa liberdade. Antes de partirmos, eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas 4 vozes você mais negligenciou até hoje? Qual delas precisa de mais espaço no seu jardim nesta semana? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua partilha é o que alimenta a nossa ciranda. Compartilhe este vídeo com aquela mulher que você sabe que está cansada de ser comida viva e que precisa desse mapa de poder. Lembre-se, você é o centro do seu próprio quadrilátero. Ninguém
pode te desestabilizar quando você conhece as 4 pontas da sua força. O amadurecimento é o maior presente que você pode dar a si mesma. Um beijo grande no seu coração, cuide bem das suas raízes e nos vemos na próxima semana para continuarmos a nossa soberana caminhada. Até breve.